pacientes que têm doença do refluxo, provavelmente em torno de 75% deles vão ficar muito bem com o uso da medicação. Em torno de 25% necessitarão de algum outro tipo de tratamento ao longo da sua vida, normalmente o tratamento cirúrgico. O tratamento clínico da doença do refluxo, que hoje é realizado com um grupo de medicações conhecida como bloqueadores de bomba de prótons, ou seja, bloqueiam a produção do ácido pelo estômago, é um tratamento que começou a ser difundido em meados da década de 80. Então hoje nós temos aí em torno de 30 anos do uso dessa medicação. E apesar de não ser o remédio o tratamento da causa do problema, que a doença do refluxo é causada por um problema no esfíncter, ele controla o sintoma do paciente retirando o ácido, que é de todos os compostos do estômago que mais produz dano no esôfago, aquele que mais dá sintoma. Então, primeiramente, o remédio tira o sintoma e não necessariamente trata a doença, porque nós temos outros compostos dentro do estômago, como o suco biliar e o suco pancreático, que continuam refluindo. Mais recentemente, muitos pacientes têm nos perguntado, nos procurado no consultório com a seguinte preocupação: eu posso usar remédios como omeprazol, pantoprazol, lansoprazol para o resto da minha vida? Porque normalmente a doença do refluxo, por ser uma doença crônica e evolutiva, ela exige o uso de remédios por longo prazo, várias décadas de vida. E o paciente, no momento que para de usar o remédio, volta a ter o sintoma. E de uns 10 anos para cá, ou seja, com 20 anos de conhecimento do uso da medicação, começaram a surgir publicações descrevendo complicações do uso da medicação a longo prazo. As principais complicações desse uso continuado e por longo tempo que nós conhecemos são a diminuição da absorção de cálcio no estômago, porque para que o cálcio possa ser absorvido, ele precisa se ligar ao ácido que está presente no estômago. No momento que não tem o ácido presente, o cálcio acaba sendo ligado com outras estruturas e não é absorvido. Isso em mulheres é mais preocupante no longo prazo, porque a diminuição da absorção do cálcio leva a índices maiores de osteoporose. Outra complicação importante é que, por não haver presença de ácido no estômago, a flora gástrica de bactérias que se situam ali se altera. E essas bactérias que vão crescendo no estômago sem a presença do ácido, em algumas situações podem, por exemplo, em pacientes que têm eventualmente pneumonia de aspiração, uma aspiração com bactéria que está no estômago sem a presença do ácido é mais prejudicial, segundo essas publicações, do que aquelas aspirações que eventualmente pode acontecer em pacientes com refluxo que estão com o ácido presente. Então essa é uma segunda complicação. Complicações mais raras, como por exemplo diarreias por um tipo específico de germe que pela falta do ácido se desenvolvem, que é o Clostridium difficile, também estão descritas, tá? E mais recentemente saíram algumas publicações correlacionando a chance de demência em pacientes com uso de longo prazo com o uso do omeprazol. Na verdade, as publicações não mencionaram apenas a demência, mas sim uma alteração no sistema vascular como um todo, que poderia ter alguma correlação com problemas cardiológicos, com problemas do sistema nervoso central, incluindo a demência. Então, certamente são estudos que demonstraram esses achados e que com o passar do tempo nós teremos outros estudos tentando comprovar isso, mas que nós, quando passamos a informação para o paciente, temos que ter a responsabilidade, primeiro, não assustar o paciente com esse tipo de informação, deixar isso bem claro, mas ao mesmo tempo deixar claro para o paciente que o uso contínuo de uma droga por 10, 20, 30 anos não é inócuo como muitas vezes pode se fazer parecer.